Olá pessoal, eu me chamo Milano Nascimento. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural e sou empresário, dono da empresa Acretec Consultoria Agropecuária Limitada. É um prazer novamente estar aqui no canal Leudo Rosas do Deserto, falando acerca de um tema que eu gosto muito, que é compostagem. Hoje o vídeo eu vou dar atenção à temática de alguns pontos que o nosso amigo Leudo ele me perguntou acerca de como fazer, quanto tempo fica pronto, quais materiais. Então hoje a gente vai se restringir a falar sobre compostagem doméstica para você começar hoje mesmo a fazer a sua compostagem na sua casa. Nos outros vídeos a gente falou um pouco de como fazer a composteira e agora a gente vai botar a mão na massa. Lembrando sempre que, como o meu amigo Zanata Pereira costuma falar, feito é melhor do que perfeito. Então comece hoje a fazer a sua compostagem para você dar uma destinação adequada para os resíduos produzidos na sua cozinha e também contribuir para amenizar a questão ambiental, a destinação final dos resíduos que são produzidos. Os resíduos orgânicos são produzidos dentro da sua casa. Então, pessoal, antes de falar sobre essa temática, eu queria lembrar para vocês que a Acretec Consultoria Agropecuária Limitada está com uma parceria com o Estúdio Cabreira. Então, a gente está desenvolvendo consultorias a custo baixo, elaboração de projeto online, para que você tenha acesso a essas tecnologias, a esses conteúdos, com acompanhamento, mentorias, a um baixo custo. Se você tiver interesse em projetos agropecuários, projetos paisagísticos ou arquitetônicos, entre em contato com o Estúdio Cabreira ou com a Acretec Consultoria Agropecuária Limitada. Aqui a gente está no cenário de um painel que a Acretec construiu, né? E isso também pode ser uma realidade para você. Voltando sobre os pontos, né? Eu quero lembrar que a compostagem é um processo extremamente prático que você não precisa ter todo o conhecimento para começar hoje a fazer. Então eu sugiro que você sempre busque o conhecimento acerca dessa temática, se você tem interesse em começar a fazer a compostagem. Mas que essencialmente você precisa começar hoje, porque segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é responsabilidade de todos os cidadãos dar uma destinação adequada aos seus resíduos, sendo eles orgânicos, sendo eles recicláveis. E também é uma questão de você ajudar os catadores, as pessoas que trabalham com reciclagem, separando o seu lixo, não misturando lixo orgânico com outros resíduos, como plástico, papel, metais, lixo eletrônico. Isso tudo facilita muito a vida dos catadores e dos recicladores, fazendo com que haja a maior facilidade para que eles consigam separar esse material e dar um destino sustentável a esses resíduos. Então, como meu amigo Leudo falou, né, eu vou tirar algumas dúvidas acerca do projeto, do processo, e também vou falar hoje, vou executar a compostagem doméstica, ou seja, com o material que eu tenho na minha casa, os resíduos são produzidos, os resíduos orgânicos produzidos na minha casa, junto com alguns materiais que também são da minha convivência e que podem ser da sua também. Então, a compostagem clássica, né, o método indoor, com o pai da compostagem sugeriu, o processo ele envolve 3 materiais específicos, né? Os materiais energéticos, os nutrientes e os inoculantes. Os materiais energéticos, eles podem ser aparas de folha, né? No meu caso eu uso as aparas das árvores de Belém. Podem ser maravalha, ou seja, aquela folhagem triturada ou em estágios de decomposição diferente, que é encontrado nas matas ou abaixo de algumas árvores, né? Folhas secas, se for da sua realidade
bagaço de cana, são ricos em materiais ricos em carbono, que é necessário para que haja a decomposição. Os materiais energéticos, eles podem ser divididos em materiais como resíduos de folhas, de hortaliças, restos de frutas não aproveitados, e os inoculantes, eles são os estercos, de maneira geral, estercos avícolas, estercos bovinos, o que tiver acesso a gente incorpora. Hoje a gente vai usar dois materiais, os energéticos e os nutrientes, certo? Então, tirando algumas dúvidas do processo, é importante a gente lembrar e ter noção que esse processo ele é baseado o que é a compostagem. Ele é um processo baseado no processo natural de decomposição dos alimentos, essencialmente os alimentos orgânicos, né? Os resíduos orgânicos. O que a gente se apropria? A gente se apropria de aumentar a velocidade desse processo. Imagine só que algumas técnicas, né, algumas tecnologias para que isso aconteça são bem simples, como você respeitar os volumes de cada nutriente, você cortar os resíduos, porque imagine só, você tem, por exemplo, aqui são duas embalagens de composto pronto. Imagine que ela fosse só uma partícula inteira. Então ela teria as suas faces, né? Face frontal, traseira, lateral. Então quando você corta, você aumenta o número de faces que vão entrar em contato com as bactérias termófilas, que são responsáveis pelo processo de compostagem. Então, quando você corta o resíduo, você aumenta a superfície de contato. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior a superfície de contato e, consequentemente, maior a velocidade da reação, ou seja, mais rápido será o processo de compostagem. E aí você vai ter um composto em menos tempo. Então, essa é uma tecnologia. Tecnologia você não tem que pensar que é apenas uma coisa moderna ou extremamente inovadora. São coisas que vão facilitar a vida do produtor. Por exemplo, a gente considera nas ciências agrárias que o simples espaçamento adequado, ele já é uma tecnologia, porque você vai dar a condição necessária para a planta se desenvolver com o espaço adequado. Então, tecnologia também é uma coisa simples. Bom, e o tempo, Ilana? O tempo pode variar de 3 a 6 meses, até chegar a 9 meses. Isso depende dos cuidados que você vai ter com o seu tipo de compostagem. Se você vai colocar mais resíduos, tem que ter atenção quanto à espessura. Tudo vai variar em função de umidade, o nível do seu resíduo, né? Ou seja, a espessura do resíduo, se você vai fazer os revolvimentos na época adequada. Então, esses fatores, eles aceleram o processo. Se você reduzir o tamanho da sua partícula, né, dos seus resíduos, se você respeitar a espessura dos materiais que vão ser utilizados, né, ou seja, os materiais energéticos, nutrientes, eles têm que ter uma determinada espessura, não pode haver muita variação para que o processo seja acelerado. Se você revolver, se você não deixar muito úmido ou também muito seco, também vai ter um aceleramento do processo, né, se você respeitar. Mas, como eu costumo dizer, você tem que começar hoje praticando e aperfeiçoando aos poucos. Você não pode deixar para depois, porque dessa forma você vai aprender fazendo. Então, quais os materiais que a gente usa? Bom, os materiais energéticos eu já falei. Os nutrientes podem ser restos de frutas, restos de hortaliças da sua cozinha, aparas de casca de batata. A gente pode usar o ovo, né? A casca do ovo, em específico. Não o ovo, mas sim a casca do ovo. E aí o processo já é um pouquinho diferenciado. A gente deixa a casca para secar, depois tritura ela, se você tiver, ou esmigalha e mistura, né,
respeitando sempre as propostas. Se você tem preferência por frutas cítricas, cuidado, porque as frutas cítricas não podem ficar em excesso, porque deste modo você vai tornar o seu composto ácido. E um meio ácido não é muito adequado para o desenvolvimento das plantas, principalmente se você levar em consideração que vai ser um produto, né, um composto que você vai utilizar para adubar, por exemplo, as suas rosas do deserto. Então, a rosa ela não se dá bem com ambientes ácidos, apesar dela ter a origem ali do sul da África, ela está acostumada com ambientes assim, escassos, mas não ácidos, né? Então, a gente dá uma condição ácida para ela, a gente pode estar interferindo na fisiologia dela e dificultando o desenvolvimento dela. A relação carbono-nitrogênio que o meu amigo Leudo me pediu para falar, ela tem que estar entre 25 e 35. Isso é uma coisa mais específica da nossa área, né? Dos estudos. Aí você tem que ter noção do material que você tem que haver um estudo. Mas em geral, o que a gente sabe é que para 10 partes de material rico em nitrogênio, os organismos eles costumam consumir 1 de nitrogênio. Ou seja, a cada 10 partes de material rico em carbono é consumido 1 de nitrogênio. Mas se você respeitar o volume, né, que você coloca em cada camada, por exemplo, nessa composteira até cerca de 4 centímetros de material rico em carbono, que são as maravalhas, restos das aparas, folhas secas, você coloca também cerca de 4 centímetros, ou seja, 2 dedos, de resíduos da sua cozinha. E vai fazendo essas camadas. Dessa forma você vai ter um material de excelente qualidade. Bom, então vamos para a prática, né? Vamos botar a mão na massa, já que eu sou da prática e eu quero estimular vocês a também serem dessa realidade. Fazer, aprender fazendo, que é a minha origem, desde a universidade, no meu grupo de estudos. Então, hoje eu vou trazer para vocês dois materiais, né? A nossa composteira está um pouco cheia. Já com material algum material aqui no fundo. Então eu preencho a base com as aparas da biomassa, né, da folha seca. Então, pessoal, continuando, a gente faz uma camada com o material rico em carbono, uma camada de cerca de 4 centímetros, e preenche com a segunda camada com resíduos provenientes dos resíduos orgânicos da nossa cozinha, né? Aqui tem resto de alface, cebolinha, frutíferas em geral. Daqui já é de cerca de uns 5 dias. E aí a gente termina com mais uma camadinha de material rico em carbono. Dessa forma, também vai servir para abafar o odor, evitar que determinados vermes entrem, né? Alguns animais decompositores sejam atraídos. E dessa forma o processo também, a cada 15 dias você revirando, o processo acelera. Então o que pode e o que não pode? Todos os restos de aparas provenientes de materiais orgânicos, seja cascas, cortadinhas e tal,
restos de frutas não aproveitadas, isso pode. O que deve se evitar? Evita-se o excesso de comidas cozidas, né? Grãos mofados também a gente evita, porque isso tudo vai dificultar o processo das bactérias termófilas em decompor esse material. Cinzas a gente evita óleos, carnes, ossos, são materiais que a gente tenta evitar. E no mais, restos de comidas cozidas também a gente não utiliza. Tudo que for cozido a gente não coloca aqui. Já vai para outro processo que a gente chama de biodigestão. Aí tem que ter o biodigestor para aproveitar o gás, que é o produto da biodigestão, é o gás e o biofertilizante. Aqui a gente vai ter biofertilizante proveniente desse preparado aqui da compostagem e vamos ter também o composto. Então a gente pode falar mais lá na frente um pouco sobre biodigestão, sobre minhocário, mas na nossa realidade aqui, para vocês começarem. Então pessoal, como eu estava discutindo no vídeo anterior, teve um pequeno problema, mas na nossa realidade os produtos serão o biofertilizante e o composto orgânico. Então eu espero que dessa forma eu tenha estimulado vocês a começarem hoje a produzir o seu composto, né, orgânico, que é uma forma de reduzir os insumos que podem ser comprados, né, insumos químicos, e produzir um substrato de grande qualidade e conteúdo de nutrientes adequado, tanto para germinação quanto para adubação, assim como o biofertilizante também pode servir para combater pragas, para sua fertilização. Lógico que você tem que ter o cuidado com todo o processo para que toda a matéria orgânica fique mineralizada. O que é mineralizado? Que ela esteja disponível para as plantas, ou seja, ela tem que ter a característica de você não saber diferenciar o que é uma folha, o que é um pedaço de resíduo de uma fruta, um caroço. Então o ponto da compostagem é quando você não sabe diferenciar, vira tudo uma terra, né? Vira tudo como se fosse uma terra preta. Então esse é o ponto da compostagem. E você só vai chegar nesse ponto se você praticar. Então é aprender fazendo. Como o meu grupo de pesquisa em manejo de fertilidade dos solos, a gente sempre é incentivado a aprender fazendo. Então eu espero ter de alguma forma ajudado vocês com o conteúdo que eu compartilhei e fico aberto à Cretec, consultoria agropecuária limitada, ficar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, e eu desejo a todos do canal uma ótima semana e até o próximo encontro.